Fala, torcedor tricolor! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no seu canal, canal Vence o Fluminense. Se você ainda não é inscrito, o botãozinho vermelho vai aparecer embaixo. Se inscreve no canal, deixa seu like é muito importante aqui para o nosso trabalho. Seu like também é muito importante para o crescimento do canal. Tô fechado com a Tropa do Flu e vou chegar com um pacotão de informações para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no nosso tricolor. Combinado? A vinheta vai rodar, é o tempo de você deixar seu like aí para ajudar o nosso trabalho e compartilhar aí também o vídeo com seus amigos para ter um alcance aí muito maior em vista do que a gente já vem crescendo aos poucos, já estamos com quase 600 inscritos e eu conto aí então com a sua colaboração aí, com a sua amizade, com o carinho que você tem aí pelo nosso trabalho. E aí é só divulgar esse vídeo quando a vinheta estiver rodando. Gira a vinheta que já já eu chego com várias informações contando tudo sobre o nosso tricolor para vocês. Vamos começar falando de Paulo Henrique Ganso, né? Paulo Henrique Ganso que tinha fraturado a rádio, né, no braço direito. Ele já retornou ao trabalho na academia do clube. Provavelmente vai ter ainda aí uma semana, 2 semaninhas dentro da academia para depois começar a retornar aos treinos, né? Como a lesão dele não foi na perna, então acho que a evolução acabou sendo um pouco mais rápida na sequência, né, dos trabalhos que ele vem fazendo na academia do clube já. Ou seja, o Paulo Henrique Ganso foi visto aí no Instagram do Fluminense hoje pela manhã, mostrando ele pedalando na bicicleta, ou seja, praticamente o braço já está bem melhor, né, do que estava anteriormente. E agora o Paulo Henrique Ganso então segue esse recondicionamento aí do trabalho muscular, né, do braço e tudo mais, para poder voltar a atuar com a camisa do Fluminense. Então essa é uma das informações aí que hoje de manhã a gente conseguiu aí ver pelo Instagram do Fluminense uma foto que foi publicada logo cedo, né, onde o jogador aparecia pedalando numa bicicleta ergométrica dentro da academia do clube. Agora vamos começar também contando sobre o Bobadilla, ele que já vem aí sendo um dos responsáveis pelos gols do Fluminense quando o Fred está ausente, né? Ele já marcou aí algumas vezes com a camisa tricolor, vem atuando bem, né? Vem tendo boas atuações, é aquele jogador brigador, muito forte, lembra até um pouco o Hulk, né? Não na qualidade técnica de sair jogando e tudo mais, mas lá como centroavante ele vem suprindo a ausência do Fred nos momentos em que o atleta não está em campo. Ou seja, o Fluminense pagou para ter por empréstimo o Bobadilla $100 mil, que é equivalente a R$500 mil. Ou seja, para comprar agora o Bobadilla, depois desse empréstimo, que deve terminar agora no final do ano, o Fluminense precisa investir $150 mil, ou seja, $50 mil a mais do que já tinha pagado pelo empréstimo. Isso aí na cotação atual gira em torno de cerca de R$790 mil, aproximadamente quase R$800 mil para o Fluminense ter o jogador em definitivo. Vale lembrar que o Bobadilla vem sendo aproveitado muito no segundo tempo, né, do jogo, né, na segunda etapa, sempre que o Fred sai por cansaço, até por conta da idade, o Bobadilla acaba entrando e ali acaba conseguindo ter boas atuações com a camisa do Fluminense. Então, é um valor aí que talvez interesse também o jogador, ele já mostrou o interesse de querer permanecer no Fluminense, e aí o Fluminense, então, provavelmente, quando tiver aí próximo de finalizar o empréstimo dele, provavelmente deve ter um acordo aí para que o jogador permaneça no clube. Então, o Bobadilla acaba sendo aí a peça de reposição, né, do Fluminense, quando o Fred não atua, até mesmo já ultrapassou o Abel Hernandes, que antigamente era sempre aproveitado antes do Bobadilla. Só que agora o Bobadilla cresceu muito, evoluiu muito nos treinamentos. Ele também ficou muitos jogos sem atuar por conta da lesão que ele teve. Aí demorou muito a recuperação dele. Agora ele voltou e conseguiu aí ganhar essa vaga de substituto imediato do Fred, né, para a partida no segundo tempo, ou quando o Fred estava ausente, né, no último jogo contra o Cuiabá, ele começou como titular, que o Fred e o André tinham recebido o terceiro cartão amarelo.
Ou seja, Fred e André também treinam, ou seja, retornam à equipe diante do eles não jogaram contra o Cuiabá, retornam ao time contra o Bragantino no domingo às 4 horas da tarde no Maracanã. Ou seja, o Bragantino também pode vir com uma equipe mista, né? Apesar da vitória de ontem diante da equipe do Libertad, que eles conseguiram dentro de casa, né, em Bragança Paulista. E aí o Bragantino então leva essa vantagem também para enfrentar o Libertad no jogo da Sul-Americana lá fora. Então, provavelmente o Bragantino deve poupar alguns atletas, até porque no meio da semana tem esse jogo aí, deve ser o jogo de volta decisivo contra a equipe do Libertad, podendo aí perder por um gol de diferença. Mas aí, na tabela de classificação, o Bragantino poupando jogadores, o Bragantino está em quinto, né? Tem 33 pontos. O Fluminense está em oitavo, tem 29 pontos. Ou seja, é uma vitória, aí seria muito interessante. O Fluminense jogando em casa, precisa vencer. É um jogo difícil, né? Contra a equipe do Bragantino, mesmo que venham jogadores mistos, não joguem todos os titulares. É um jogo muito difícil. No Maracanã, o Fluminense vai precisar, então, construir essa vitória aí, que vai ser muito importante agora na sequência da competição. Vamos falar também sobre a proposta que o zagueiro do Fluminense, o Luan Freitas, ele que atuou apenas uma vez no time principal, os Emirados Árabes está de olho no garoto, né? O Al-Shabaab, né? Acho que é assim que se pronuncia, dos Emirados Árabes, está de olho, despertou o interesse no zagueiro e aí procurou o jogador e tudo mais. A princípio, não agradou tanto o jogador a proposta, até porque ele quer ser aproveitado também no profissional, quer atuar mais vezes com a camisa tricolor, até para também dar mais uma valorizada, né? Porque ele só tem atuado pela base e tudo mais. Então, o jogador, a princípio, não está muito interessado com essa proposta que veio dos Emirados Árabes. Vale lembrar que a janela de transferência ainda está aberta, é até dia 4 de outubro. Ou seja, os Emirados Árabes, os times lá do Al-Shabaab, provavelmente deve chegar com uma proposta um pouco maior para tentar levar o jogador. Mas, a princípio, não teve interesse da parte do atleta em ir agora, nesse momento, para os Emirados Árabes, com o valor que foi apresentado, colocado na mesa para o atleta. Vamos falar também sobre outro jovem que vem se destacando demais na temporada pela base, né, pelo Sub-20. No jogo realizado ontem nas Laranjeiras, a final do Carioca Sub-20, o John Kennedy marcou lá 3 gols e fez o famoso hat-trick com a camisa tricolor. Ou seja, a Fluminense venceu por 4-1 a equipe do Flamengo, com 3 gols dele. Ele que vem atuando muito bem ali, ajudando a equipe de base, né? No profissional teve algumas oportunidades. No último jogo contra o Cuiabá foi relacionado, chegou a entrar no segundo tempo. Não teve muito tempo ali para conseguir fazer alguma coisa. Seria muito interessante depois o Marcão também tentar colocar o John Kennedy uns 90 minutos de jogo. Pode ser que ele renda um pouco mais do que entrando pingado aí em cada tempo, no primeiro tempo, no segundo tempo. Eu acho que talvez ele consiga mostrar o futebol que tem, até porque ele já estava bem no Fluminense. Depois pegou o Covid, aí teve algumas complicações, demorou para voltar. Quando voltou, não voltou a mesma coisa, mas agora na base ele vem se destacando muito. Ele também já é conhecido aí como o Carrasco do Flamengo, né, na base, um jogador que sempre marca gols diante da equipe rubro-negra. O John Kennedy, então, provavelmente vai estar aí no próximo jogo do Fluminense, pode ser relacionado novamente também por conta dessa última partida que fez com o Fluminense. Ou então, o Fluminense pode não querer relacionar o jogador para na próxima quarta-feira, porque ele vai ter o jogo de volta na Gávea, né? No dia 30 esse jogo, vai ser o jogo de volta. O Fluminense pode perder por 2 gols de diferença e então conseguir aí ser campeão do Sub-20, né? Do Carioca Sub-20. O John Kennedy, então, está tendo um aproveitamento muito bom com a camisa da base e a torcida tricolor espera que ele também tenha esse sucesso no profissional. Então essas foram as informações do dia de hoje. Espero que tenham gostado. Curtam aí, ó, compartilhem o vídeo, dá aquela moral, deixa seu like, ativa o sininho e tamo junto, saudações tricolores. Até o próximo vídeo.